Opa, estamos ao vivo! Boa tarde, boa quinta-feira para todos vocês. Sejam bem-vindos a mais uma quinta-feira, na nossa live de quinta-feira, falando sobre como ajudar seu filho a conseguir ser mais feliz, ter mais autocontrole e ajudar ele a ser financeiramente independente, né? Então esse é um dos assuntos que nós vamos começar a abordar um pouco mais também nas nossas lives. Como eu falei para vocês, nas últimas semanas nós passamos por algumas reformulações e vamos trazer vários planos que eu tinha, né, de meditação, de excelência acadêmica, clube do livro, coisas assim para ajudar as crianças. E aí, agora, nós vamos também trazer esse programa de finanças para crianças. Deixa eu só arrumar aqui uma forma que o sol lá atrás não atrapalhe. Beleza, assim tá bom. Então, sejam bem-vindos. E lembrando, então, que as lives de quinta-feira nós vamos fazer sempre aqui falando sobre algum tema. Vamos começar com mais algumas novidades para vocês poderem interagir melhor conosco. E nos próximos dias nós vamos dar mais informações para vocês, vamos poder interagir um pouco mais pelo Instagram aqui. E se você sabe de 2 ou 3 mães que vão ser beneficiadas por esse conteúdo, clica aqui embaixo, clica aqui e manda para que elas possam ajudar seus filhos e possam ser beneficiados com esse conteúdo que nós temos aqui no nosso Instagram e no nosso YouTube também. Lembrando que esse conteúdo também fica disponível amanhã no nosso YouTube e durante a semana nós vamos ter mais postagens aqui sobre os temas das lives de terça, das lives de quinta e sobre outras ideias também, certo? Bom, seja bem-vinda, Eliana, seja bem-vinda, Dona Jane. E hoje, nosso tema da live de hoje é como ensinar seu filho a lidar com dinheiro. Então, esse é um problema que para muitas pessoas é um problema e para muitas pessoas não é um problema. Não sei se alguns de vocês conhecem, existe um livro muito famoso que é Os Segredos da Mente Milionária, e daí você já pensa, lá vem o cara, falou sobre como ser milionário, e ainda não é milionário, ainda não sou milionário, né? Mas eu estou trabalhando, reeducando a minha formação financeira, né? Porque tem muitos dogmas, muitas coisas que se criam na nossa sociedade, principalmente coisas como que quem tem dinheiro não ajuda os outros, quem tem dinheiro só busca mais dinheiro e vai sempre ser ganancioso e coisas assim. Mas na live de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ideias para ajudar crianças de 7 a 9 anos e de 10 a 12 anos. Então, falando sobre o livro que eu estava comentando, nesse livro ele fala algo bem interessante, né, Os Segredos da Mente Milionária, que ele fala que geralmente nós temos o mesmo padrão financeiro que os nossos pais tinham. Então, não é nada bom nem nada mal quanto a isso, né? Mas ele menciona o caso que o pai dele era um empreiteiro, trabalhava fazendo projetos e quando vinha dinheiro, vinha tudo de uma vez e aí eles gastavam e conseguiam ganhar muito dinheiro e conseguiam fazer coisas boas e daí no final da obra geralmente o dinheiro estava acabando e o pai dele ficava, não tem dinheiro para nada, não tinha dinheiro para nada, e essa vida dele financeira oscilava a cada 2 anos. E ele falou que a vida financeira da família dele quando ele vivia com o pai dele. Quando ele casou, ele falou, o que você acha, qual foi o padrão financeiro que eu acompanhei? Foi o padrão financeiro que o meu pai e meu pai principalmente tinha, né? Que era o exemplo desse que ele menciona. Então, são coisas que nós nos vemos muitas vezes acompanhando o mesmo padrão financeiro que os nossos pais tinham em vários aspectos. Também, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre, então, algumas dicas algumas ideias de como ajudar as crianças em 2 blocos diferentes de faixa etária, porque a compreensão delas é diferente. E juntos nós vamos poder chegar em ideias que vão fazer com que essas crianças possam ser mais saudáveis financeiramente. Então, me embananei. É meio comum a gente ter, né, um pouco mais de prosperidade financeira e capacidade financeira maior do que os nossos pais tiveram. Então, se os nossos pais tinham... Eu sempre conto o exemplo, né, que meu pai teve que trabalhar muito para ajudar a minha avó. Quando eu era criança, eu tive que ajudar meus pais também, mas era uma condição financeira um pouco diferente, né? Não era uma condição financeira apenas de necessidade, mas sim um empreendimento familiar para nós podermos viver juntos.
E aí eu tive a oportunidade de vir morar nos Estados Unidos, minha filha tem oportunidades e vivências diferentes, e com certeza a gente acaba sempre tendo um pouco mais de relaxamento, né, flexibilidade financeira do que a nossa geração anterior. Então, hoje, né, nós vamos falar um pouquinho sobre alguns pontos específicos, né, principalmente qual a importância de você ensinar para as crianças sobre dinheiro desde cedo, como nós lidamos com dinheiro e a forma como nós lidamos com esse dinheiro vai impactar no futuro. E aí nós temos algumas ideias específicas para crianças de 7 a 9 anos e algumas ideias específicas para crianças de 10 a 12 anos. Nada disso é fixo, nada disso é uma lei, nada disso é um dogma ou talhado em pedra, né? Tem algumas coisas que vão funcionar melhor para a sua família, tem algumas coisas que não vão funcionar para a sua família. E com isso, espero que você possa verificar o que funciona para vocês, né? Então, algumas ideias, né, para ajudar as crianças de 7 a 9 anos primeiro. Então, esse momento dos 7 aos 9 anos é onde eles estão desenvolvendo mais a cognição deles e a independência deles, né? Estão começando a entender o que é independência, estão começando a entender o que refere-se a eles, né, na vida individual. E aí, eles começam a entender também quais são os reflexos do que eles fazem na vida das outras pessoas. Então, seja bem-vindo, Christian Moroni, seja bem-vindo, Johnny. Então, nós estamos falando agora sobre como ajudar as crianças. Seja bem-vinda, Chocolate Festas. Fiquei com vontade de comer seu Chocolate Festas. E aqui nós vamos ver algumas ideias de como ajudar primeiro um bloco de crianças de 7 a 9 anos. Então, primeiro, quando eles estão com essa idade de 7 a 9 anos, a gente consegue ajudá-los, eles conseguem, na verdade, começar a entender o seu papel na sociedade, né? Então, nesse momento, você mostrar para eles a importância de poupar dinheiro e explicar a diferença entre guardar dinheiro e gastar tudo que tem. Eu lembro que meus pais, eles costumavam nessa época, na cidade, eles me davam uma mesada. Eles tinham, como eu já mencionei, uma panificadora, eu trabalhava lá com eles, ajudava eles. Minha avó, sexta-feira, sempre dava para mim R$5 e para o meu irmão ela dava R$10. Nessa época, às vezes dava um pouco menos, mas ela buscava sempre dar entre esse valor. E meus pais também me davam de R$5, que isso lá nos anos de 95, 96, 97, era muito dinheiro. E quando eu tinha direito de fazer o que eu quisesse com o meu dinheiro, que era meu. E aí, meus pais me davam alguma noção e eu comecei a pensar no que eu queria comprar, né? Então, tinha uma lojinha de R$1,99 perto da minha casa, que eu ia lá e comprava os bonequinhos que eu gostava de brincar, né? Sempre gostei de brincar com aqueles bonequinhos de desenhos, principalmente bonecos que tinham a ver com desenhos ou filmes que eu gostava. E aí eu ia lá e via quanto dinheiro eu tinha, se eu tinha que guardar para a próxima semana, mas não era muito parte da minha cultura, pelo menos naquela época, de guardar e poupar muito dinheiro. E com isso, com o tempo, não consegui estabelecer uma grande cultura de poupar dinheiro. Em alguns momentos consegui guardar um pouco mais, em alguns momentos guardar um pouco menos. Mas você tem que mostrar para as crianças, e aqui ele não está falando ensinar as crianças, por exemplo, a investir em criptomoedas, investir em ações, investir... Ainda não, né? A gente pode tratar sobre isso no futuro, mostrar algumas coisas, alguns aplicativos que existem onde eles podem fazer umas brincadeiras e aprender enfim, eles usam isso a seu favor, mas a gente está falando sobre a diferença entre guardar e gastar. Guardar e gastar. Seja bem-vindo, Nelson. Então temos que ensinar para eles a diferença. Quando ele guarda, dependendo da forma que ele guarda, ele pode duplicar esse dinheiro, não necessariamente duplicar, mas aumentar um pouquinho. E se ele gastar tudo, ele vai ficar sem. Alguns pais falam sobre que acham bom dar mesada, outros não gostam. Teve momentos que eu dei mesada para a Luísa, teve momentos que não, teve momentos que eu dei mesada por semanal, teve momentos que eu dei mesada por merecimento, teve momentos que nós estabelecemos coisas, por exemplo, como se ela lesse um livro de tantas páginas, eu ia dar um valor, se ela fizesse algumas coisas, ia dar alguns valores para ela. Então tem muitas possibilidades que você pode ter aí para proporcionar esse dinheiro para sua criança. Uma outra ideia é como economizar dinheiro. Então, como você pode ensinar as crianças a economizar dinheiro? Sugestão de pequenas economias, como levar a marmita para a escola em vez de comprar lanche todos os dias, talvez, em vez de sair para almoçar e jantar toda semana, guardar esse dinheiro de alguma forma. Então, mostrar para elas que quando elas não gastam dinheiro em uma certa atividade ou situação, elas têm esse dinheiro guardado. Mostrar para elas que, assim como elas estão aprendendo a matemática, isso é uma soma básica. Se elas guardam, elas têm mais. Se elas gastam, elas não vão ter.
Então, deixar bem claro, às vezes deixar de uma forma bem visual, né? Eu lembro que teve uma época, quando eu era criança, que eu tinha um porquinho, né, daqueles na minha cidade tinha um banco, que era o Banco Banestado, um porquinho de plástico, eu ia colocando dinheiro, e por algum tempo eu consegui economizar lá uns R$ 80, depois eu gastei com as coisas que eu queria comprar. Então é bom, a Luísa, ela foi guardando dinheiro, e está guardando, na verdade, esse ano, porque ela disse que no final do ano ela vai querer comprar alguma coisa importante, mostrar para eles o efeito que isso tem, né? O efeito desse crescimento, né? Uma coisa importante também é ensiná-los a doar. Então, explicar que além de poupar e gastar, é importante pensar em ajudar pessoas e outras instituições. E eu acho que quando a Luísa tinha uns 5 anos, uma vez a Fernanda e ela estavam saindo de uma aula de balé que a Luísa fazia, quando nós ainda estávamos em Curitiba, e aí tinha uma pessoa lá embaixo que pediu alguma coisa, eu não lembro se ela pediu dinheiro ou se pediu coisa para comer. E a Fernanda falou, não tem. A Lulu falou, mamãe, mas eu acho que você tem, não dá para ajudar ela? E nesse momento a Fernanda foi lá e eu não lembro, acho que a Fernanda comprou alguma coisa na panificadora para aquela pessoa. Esses tempos atrás também, nós fomos numa lanchonete aqui e tinha um senhor lá meio mendigo, sentado num cantinho, e estava lá um tempão, daí alguém chegou e comprou um lanche para ele. E depois a Fernanda falou, será que ele não quer mais alguma coisa para tomar? E daí eu fui lá e perguntei se ele queria alguma coisa para tomar, acho que era um suco, um café, e ele escolheu, acho que o suco, e eu comprei para ele. E a Luísa falou, pô, papai, que legal, né? Que bom que você pôde ajudar ele. Além de nos ver fazendo essas coisas, não necessariamente para se mostrar, né? Mas quando eles estão nos vendo, nos observando fazendo essas coisas, eles vão entender que eles também têm um papel fundamental. Quando eu era criança, e até hoje eu frequento uma certa religião, né? Eu sou cristão e vou com a minha família à igreja e tal, e aprendi com meus pais alguns princípios básicos. E uma coisa bem importante que meus pais me ensinaram, né, quando eu era criança, era que nós devíamos contribuir com o dízimo, né? Explicaram o princípio do dízimo, aqueles, né, todo mundo já deve ter ouvido falar, que é para ajudar a igreja e tal. E eles me davam minha mesada e eu via eles separando o dinheiro deles do dízimo, e algumas vezes eles me perguntavam se eu ia pagar meu dízimo. E a maior parte da minha infância e o começo da minha adolescência, eu doava esse dinheiro para a igreja, e também tinha algumas partes onde você podia doar para ajudar pessoas que tinham dificuldades e necessidades. Então, quando você começa a mostrar para as crianças essa importância e a forma correta de doar, né, elas conseguem entender isso. Agora, outra coisa importante é jogos e brincadeiras para aprender sobre dinheiro. Então, quem nunca jogou Banco Imobiliário, né? Banco Imobiliário é um jogo maravilhoso, né? Eu joguei muitas vezes. Outro jogo maravilhoso também é o Jogo da Vida. Então, que você começa a mostrar para as crianças a importância de como elas podem fazer transações financeiras para elas aprenderem a conseguir acumular dinheiro ou, no caso, se fizerem algumas decisões erradas, perder dinheiro. O Jogo da Vida é muito legal porque no começo do jogo você pode receber uma profissão e aí você vai ganhando o seu salário de tempos em tempos. O Banco Imobiliário, todo mundo ganha um dinheiro semelhante. Durante o jogo você vai passando, comprando propriedades, colocando casas, e depois de um tempo, quando você aprende o jogo, tem algumas propriedades específicas que estão em alguns lugares mais específicos, principalmente, eu não lembro os nomes, né, mas acho que era Brooklyn, algumas propriedades eram geralmente assim azul e as em verde no Banco Imobiliário, que aí se alguém caísse ali, você tivesse uma casa, o cara tinha que pagar um aluguel bem alto para você. Então todo mundo sempre buscava essas propriedades. E aí, esses tempos atrás, eles até lançaram um banco imobiliário em cartas. E a gente conseguiu, jogou com um amigo, a gente comprou aqui e jogou com a Luísa. E foi legal ver ela conseguindo entender a situação de valor, porque inclusive a gente fez algumas trocas, né? Tipo, você quer trocar essa carta pela minha? E aí, como às vezes eu, como sendo mais velho, posso até passar a perna nela, se eu quiser, né? Dizendo assim, não, essa carta vai ser boa para você. Eu falava, essa carta vai te dar isso, essa carta, se você me der, vai me dar isso. E deixava ela julgar, né? E aí ela decidia se queria ou não. Eu me lembro que as minhas irmãs contam que tinha um jogo que eu não cheguei a conhecer quando elas eram pequenas, que se chamava Petrópolis. E elas jogavam junto com meu tio. E meu tio, pra ficar apurrinhando elas, ele sempre fazia uma forma de meio que passar a perna nelas, assim, e elas ficavam bravas e tal. E era um jogo que você também era mais ou menos a ideia como Banco Imobiliário, só que tinha uma parte mais de empresa, de construção e coisa assim. Bom, e aí, essas são 5 dicas importantes e bem simples para você ajudar crianças de 7 a 9 anos. Então, explicar a diferença entre guardar dinheiro e gastar tudo que tem, como economizar dinheiro, ou seja, deixar de comprar coisas para você guardar para mais tarde,
Como ganhar dinheiro. Eu pulei essa aqui, esqueci. Como ganhar dinheiro. Então, sugestões de tarefas de casa que podem ser remuneradas ou ajudar na limpeza na arrumação do quarto. Então, ajudar em casa para ser remunerado. A importância de doar, né? E jogos e brincadeiras. Então, são 6 pontos, né? Que nós falamos aqui. Eu havia passado isso aqui, como ganhar dinheiro, que é o que eu já havia mencionado, né? Às vezes tarefas, você pode designar algumas coisas. Se a sua família tem alguma coisa um empreendimento, alguma coisa assim, você pode designar as crianças para fazerem coisas específicas. E eu tinha minhas responsabilidades, né, dentro da panificadora dos meus pais, e eu ganhava por isso. Aqui em casa, como nossa família não precisa trabalhar com um empreendimento como a minha teve, então eu designei algumas tarefas. A Luísa tem algumas tarefas específicas que ela nos ajuda na limpeza da casa, que ela sempre tem alguma coisa que ela tem que fazer todas as semanas. E também algumas tarefas, por exemplo, que eu incentivei ela, quanto mais ela lesse, mais ela poderia ganhar dinheiro. Ela poderia comprar jogos que ela quer, ou guardar, ou um dinheiro em espécie, ou comprar jogos online, coisas assim. Então, são coisas bem simples que, pouco a pouco, é como eu falei na outra semana sobre os hábitos, né? São pequenos hábitos que eles vão colocando um junto ao outro, que eles vão começando ao longo do tempo a fazer uma grande diferença na vida das crianças. Se você ensina para ela a importância do dinheiro, como ela economiza, como ela ganha, como ela pode ser generosa e doar para as pessoas, e por meio dos jogos aprender, né, um tipo lúdico ali, uma transação, além de como ela economizar dinheiro, ou seja, deixar de comprar coisas que não são tão necessárias, com o tempo, estabelecendo esses seis pontos, com o tempo você vai ver que ela vai começar cada vez a ficar mais consciente do valor do dinheiro, né? Tem pessoas que falam que o dinheiro não aceita desaforo, né? Então tem que ensinar a criança desde pequena que o dinheiro não aceita desaforo e ensinar para ela a importância disso. Aqui nos Estados Unidos a gente sempre vê nos filmes, né? E é verdade mesmo, as crianças sempre fazem tendinha ali para vender limonada, fazem outras coisas. Existe um vídeo bem interessante que uma vez eu vi na internet de crianças que começaram negócios e ganharam muito dinheiro. Teve uma criança que criou lá um tipo de dispositivo para você colocar o bacon no micro-ondas e fritar mais rápido. Uma outra criança para você estragar a banana mais devagar. Uma outra criança criou um tipo de linha desses brinquedos de slime, né? Então, todo mundo, né, pode ajudar a criança em certo momento e elas têm a capacidade, nós temos que proporcionar para elas essas oportunidades. Eu lembro que quando eu era criança, quando eu estava acho que mais ou menos com a idade da Luísa, quinta ou sexta série, eu e meus amigos nós nos juntamos e começamos a fazer pulseiras para vender, aquelas pulseiras de miçanga, né, que tinha uma época que era febre de time, assim, coloridinhas, assim. E a gente ia lá, comprava. Na verdade, eu tinha talvez um pouquinho mais de dinheiro que eles, porque eu ganhava mesada dos meus pais. Eu era meio que um investidor, assim, a gente comprava e fazia tudo junto, ficava lá. Mesmo enquanto eu trabalhava na panificadora com os meus pais, tinha um momento, geralmente de manhã era mais tranquilo, eu estudava à tarde, a gente sentava lá numa mesinha, ia fazendo as pulseirinhas, pegava as encomendas, ia entregando para o pessoal na escola. E com aquele dinheiro a gente pôde comprar algumas coisas para nós, né? A gente gostava de jogar videogame numa locadora, a gente usou esse dinheiro, a gente foi fazer um lanche em algum lugar, todos nós juntos. Então, foi com o tempo, né? Foi pouco tempo que a gente fez isso, mas me deu uma noção de como funciona a entrada e saída de dinheiro, né? Agora, para as crianças um pouco mais velhas, né? Que tem entre 10 e 12 anos, aí a ideia é o momento de você começar a ajudá-las a entender um pouquinho do mundo dos investimentos. Explicar para elas que é possível você fazer o dinheiro crescer e que existem diferentes tipos de investimentos. Então, hoje, tem muitas pessoas que têm muita facilidade de ganhar dinheiro. Existem canais de adolescentes que ajudam crianças menores a poupar e ganhar dinheiro. Existem jogos, né, que você pode fazer, jogos online, que na nossa época nossos pais falavam isso é perda de tempo. Na verdade, hoje não é mais. Hoje você pode ganhar muito dinheiro jogando. Mas existem formas específicas de você investir o seu dinheiro e ganhar dinheiro, né, na internet. Não só na internet, né, na vida real, enfim, de qualquer forma. Mas se você começar aos poucos a entender e ensinar seus filhos esses canais, e nos próximos dias, nas próximas semanas, e principalmente no nosso programa, nós vamos ajudar seu filho a entender um pouco mais sobre quais são alguns canais possíveis para ele investir o dinheiro e fazer esse dinheiro render ao longo dos anos. Agora, nós falamos para ensinar as crianças sobre poupar, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre, para as crianças maiores, a diferença entre necessidade e desejo, né? Então mostrar para eles que nem tudo que ele quer é tudo que ele precisa. E aí vai ajudar a criança a distinguir o que realmente é necessário e o que é apenas um desejo. Então, muitas vezes, quando nós vamos em algum lugar, a Luísa até tem dinheiro, ela fala, eu quero pegar isso, eu quero pegar isso. Eu falo, você tem dinheiro para pegar os dois? Não, qual deles você quer? Então, qual deles você precisa? E aí você começa a mostrar para ela um senso de urgência,
um senso de necessidade e usar a razão para tomar a escolha correta. Que nem sempre tudo que nós queremos é aquilo que nós precisamos. Orçamento familiar. E aí é um momento que você pode começar a introduzir o seu filho dessa faixa etária de 10 a 12 anos a participar da composição do orçamento familiar. Ele ou ela vão conseguir entender quanto dinheiro, se você não quiser mostrar tudo isso para sua criança, mostre algumas partes, né? Mas quanto dinheiro entra no orçamento da família, como esse dinheiro é dividido e como ele sai, né? Existem alguns aplicativos que você pode fazer isso de forma automática hoje em dia, não precisa mais ser no papel como era antigamente, onde você liga a sua conta bancária e ele já mostra uma porcentagem de quanto dinheiro foi gastado em gasolina, quanto dinheiro foi gastado em aluguel, quanto dinheiro foi gastado no mercado, em todas as outras áreas. E você pode fazer isso. Ele vai ajudar sua criança a entender bem como ele pode ver onde está gastando mais, onde está gastando menos, o que a família pode, às vezes, economizar numa saída para fora, comendo fora, ou no mercado, ou nas luzes, na eletricidade, no gás, enfim. Ela pode entender tudo isso. Compra consciente. Então, ajudar a criança a entender que é importante pesquisar antes de comprar e comparar os preços e escolher os produtos com o melhor custo-benefício. Então, aqui nós temos uma grande variedade de produtos com preço razoável, né? E a Luísa tem um jogo que muitas crianças nessa idade gostam de jogar, que se chama Toca Kids, Toca Kids, acho que é meio construir uma cidade, constrói sua casa e tal, e aí ela vai lá, e às vezes ela fala assim, pai, compra essa casa por 99 centavos, acho que é baratinho, né? E daí tem um outro box lá, um outro pacote, que daí tem aquela casa, mais ou decoração, mais não sei o que, por R$1,99. Eu falo assim, tá, você percebeu que você comprar casa é 99 centavos, você comprar o pacote de decoração 1 é mais 99, comprar o pacote de decoração 2 é mais 1,99 e comprar as pessoas mais 99, ou seja, vai ser $4. E esse aqui, o pacote inteiro tá por 1,99, geralmente um descontinho assim, né? Se fosse comprar tudo separado era 4, se for comprar junto é 3 ou 2. E daí eu falei, você percebeu isso aqui? Então qual desse é melhor? E aí você entender a compra consciente. Poxa, mas é um jogo? É o que importa para ela nesse momento. Ou quando a gente vai comprar no mercado alguma coisa, e a gente vê, por exemplo, aqui é muito comum você comprar o leite em galão, né, que é quase 4 litros, 3.800. Tem meio galão e tem o galão inteiro. O galão inteiro tá lá R$3,50, R$2,50, dependendo da época, né? E a metade do galão, ele não é metade do preço, né? Então, por exemplo, se o galão, vamos pensar que o galão grande ele tá R$3,50, o meio tá $2. Então, qual dos dois é melhor a gente comprar? Daí a gente também tem que avaliar, a gente vai usar isso tudo, porque algumas vezes a gente acabou jogando fora, porque a gente não chegou a usar muito. Ultimamente a gente está usando mais, então vale a pena a gente comprar o grande ou o médio? A gente vai jogar fora? Não. A gente vai consumir tudo? Qual que é a validade? Então vamos ver, vale a pena pegar esse? Vamos comprar outras coisas da casa, da família. Esse mês a gente vai comprar, decidimos comprar, sei lá, essa carne, esse peixe e esse frango aqui, beleza. Qual que é o melhor preço? A gente olha lá e consegue comparar. É interessante você começar a ajudá-los a entender, ver a diferença de preço, ver a diferença de qualidade e ver o que tem o melhor custo-benefício. Então, algumas vezes, né, o mais barato, nem sempre vai ser o melhor, né, mas é às vezes o que cabe no orçamento da família, e ajudá-los a entender como funciona essa dinâmica dentro da sua casa vai ser uma forma de fazê-los entender nos próximos passos que ele vai tomar, né? E também, deixa eu ver, orçamento familiar, compra consciente, diferentes necessidades e planejamento financeiro a longo prazo. Então, incentivar a criança a pensar no futuro, fazer planos financeiros para alcançar os seus objetivos. Na cultura americana é muito comum as crianças guardarem dinheiro para sua faculdade, porque aqui praticamente não existem faculdades públicas, né? Existem programas de financiamento que são parecidos com alguns que a gente tem no Brasil, mas toda a faculdade tem que ser paga. Então, ajudar a criança a pensar onde ela quer estudar, primeiro, né? Então, quanto que custa hoje essa faculdade? Existem alguns planos que alguns bancos proporcionam, algumas outras empresas de planejamento financeiro, que você coloca um tanto de dinheiro todo mês e quando ela estiver pronta para a faculdade, ela vai ter o dinheiro suficiente para que ela possa ingressar e pagar tudo de uma vez e ter um desconto, ou alguma coisa assim. Mas não são todas, nem aqui, nem todas as crianças americanas que também têm o costume de poupar esse dinheiro. Mas é interessante você, às vezes, mostrar para a criança talvez uma coisa menor com a família. Ou seja, para ela comprar um brinquedo, uma bicicleta, um videogame, ela pode poupar ao longo do ano, ver quanto que precisa se poupar durante aquele ano, ou talvez mais de um ano. Uma viagem de família,
Se vocês vão fazer um planejamento para isso, coloca a sua criança junto. Quando eles estão juntos conosco, fica muito mais divertido, porque eles nos ajudam a lembrar, nos cobram, e eles vão fazer com que isso vai fazer com que eles aprendam e com que nós possamos aprender também. Hoje eu até postei no Instagram uma frase, acabei, não lembro agora toda ela, mas é um pensamento que fala que crianças precisam de um adulto para inspirá-las e adultos precisam de uma criança para inspirá-la. Alguma coisa assim, sobre inspiração, né? E essa complementação que existe. Então, ao você estar ensinando a sua criança, na verdade você está aprendendo a se policiar um pouco melhor. Então são alguns pontos bem específicos que, se o seu filho de 7 a 9 anos também consegue já entender alguns conceitos mais abstratos, podemos ir nisso daqui, né? Que é introduzir os investimentos, mostrar a diferença entre necessidades e desejos, mostrar a importância do orçamento familiar e incluir o orçamento familiar, fazer compras conscientes e planejar a longo prazo. Então, nessa idade, ele já começa a entender que a longo prazo as coisas vão acontecer e vão ser mais benéficas para ele, né? Seja bem-vinda, Ana Marinho. Então, nós falamos hoje aqui sobre como ajudar a sua criança a ter melhor planejamento financeiro, uma saúde financeira melhor. Às vezes nós não temos uma saúde financeira tão boa. E ao ensinarmos eles, ao colocarmos esses objetivos, essas metas, nós vamos ajudar nossa família a se policiar melhor e fazer com que eles possam ter um pouco mais de controle. Não é que eles vão ter controle sobre nossas finanças, nós vamos ajudá-los a controlar as financinhas deles e nós vamos ajudá-los a participar do orçamento familiar e ser um controle junto com a nossa família. Afinal, o orçamento familiar é de todo mundo, né, que está dentro da casa. Mesmo que seja você ou sua esposa que trabalham, todo mundo está junto para usufruir e contribuir, né? Tinha uma coisa que eu ia mencionar agora. Então, com o tempo, né, nas próximas semanas, nós vamos fazer mais alguns posts sobre isso. Pelo menos uma vez por semana, vamos tentar trazer ideias sobre finanças para crianças. E aqui existem em alguns sites americanos planos de aula e programas prontos para crianças aprenderem sobre isso. Na escola onde eu trabalhei nesses últimos 5 anos, na 4ª série, eles têm um programa que eles vêm para a escola, e mais ou menos como jogo, os jogos que eu mencionei, Jogo da Vida e Banco Imobiliário, eles vêm para a escola e eles ensinam cada criança recebe um envelope com dinheiro e a sua profissão e um cartão para ela poder passar em várias estações e poder comprar algumas coisas para sua vida, para o período que ela vai estar ali. No final, você vê que crianças compraram carros, alugaram uma casa, mas aí não conseguiram comprar comida direito, eles tiveram que devolver o carro e alguns tinham salários maiores do que outros. Então, é legal você ver essa dinâmica, eles ficam ali passando por todas as estações e às vezes tem que pedir ajuda para um amigo, dinheiro emprestado para um amigo que não comprou quase nada e guardou seu dinheiro e conseguiu comprar as coisas mais importantes, que na verdade é o que acontece na nossa vida, né? Então, nem sempre nós temos situações financeiras que nos privilegiam e nos ajudam, e nem sempre nós temos educação financeira. Nós temos que ajudar nossos filhos a ter essas duas coisas. Hoje eu estava vendo um vídeo onde um especialista estava falando que não ensine seu filho ou não mostre para ele a realidade de, por exemplo, nós não conseguimos pagar isso, né? Porque quando você mostra isso para ele, na cabeça do seu filho, da sua filha, ele vai sempre ter essa ideia de que não é possível. O que você pode fazer dentro do planejamento financeiro é colocar isso na mesa e falar, olha, dentro do nosso orçamento isso não cabe. O que nós podemos fazer para caber? Conseguir mais dinheiro? Economizar? Ou vamos mudar para um outro plano? É diferente a perspectiva, é diferente a forma que a criança internaliza isso. Nesse livro, Segredos da Mente Milionária, ele menciona da esposa dele que quem cuidava do dinheiro na família dela era só o pai. A mãe dela não trabalhava e toda vez que passava o caminhão de sorvete, ela chegava e pedia dinheiro para o pai dava o dinheiro para comprar sorvete. E na cabeça da esposa dele se criou essa memória de que como que funciona o dinheiro? O dinheiro eu vou pedir para o meu marido, no caso quando eu me casar, ou para o meu pai, para o homem que era o provedor do lar naquele momento, e eu vou ir lá e gastar com coisas que são para o meu prazer. E ele falou que a esposa dele, quando eles casaram, tinha essa mentalidade, e aí acontecia que eles sempre ficavam nessa corrida dos ratos ali, né? E chegou um momento que eles conseguiram identificar isso, mudaram esse padrão de pensamento e ela conseguiu, aos poucos, ir se afastando desse pensamento que era um pouco nocivo para eles, né? E agora, se você está aqui até agora, muito obrigado. Se você já clicou aqui para compartilhar com os pais e com as mães que
precisam ajudar seus filhos, e às vezes não tem uma luz, né? Às vezes nem pensam que os filhos deles precisam de ajuda financeira, ou precisam criar uma educação financeira com o tempo. Eu vou pedir para você compartilhar com outras pessoas. Amanhã vai estar no YouTube também, assiste lá, compartilha com outras pessoas. Se você não conhece nosso canal no YouTube, aqui no nosso perfil, lá em cima, no linkzinho azul, na bio, tem o nosso canal do YouTube. E agora eu vou falar sobre 5 coisas que nós não devemos fazer ao ensinar as crianças sobre dinheiro. Bom, primeira coisa, não falar sobre dinheiro ou evitar o assunto. Não, filho, você não precisa saber sobre isso. Não vamos falar sobre isso aí só quando você crescer, você precisa saber. Ou não fala comigo agora porque eu não tenho dinheiro. Não adianta. Se for evitado, eles vão evitar isso. Vai ser um comportamento semelhante que eles vão adquirir. E aí vai ser um problema, um desastre, na verdade, na vida deles. Não dá dinheiro sem explicar a origem ou o motivo do valor recebido. Ou você foi lá, recebeu no final de semana e falou, tá aqui, 5 pra você, tá 10 pra você. Né? Não, você tem que mostrar para ele ou para ela, né, para os seus filhos, por que eles estão recebendo aquele dinheiro e como esse dinheiro chegou até você. Né? Então, em alguns momentos, a gente já falou sobre isso, eu sou professor, então todo mundo sempre fala, né? Professor tem um orçamento geralmente mais limitado, e aí às vezes a gente conversa sobre isso, fala, olha, a gente não vai poder fazer isso esse final de semana porque a gente teve que pagar outras coisas, mas vamos tentar fazer no próximo semana ou no mês que vem, alguma coisa assim. Então, e explicar para onde o dinheiro vai, né? Então, mostrar para eles a origem e o motivo do dinheiro recebido. Essa é uma dica, assim, super importante, que é não dar tudo que a criança quer ou pede. Talvez você possa, mas você não precisa. Durante a minha vida, eu tive um amigo que eu trabalhei bem próximo, né, na igreja, e por uns 6 meses, e ele foi contador a vida dele inteira. Ele já era aposentado, ele teve uma empresa de contabilidade muito bem sucedida, e ele falou para mim, ensine seus filhos o valor do dinheiro e não dê para eles tudo que eles precisam, porque se você der tudo que eles precisam, eles nunca irão dar valor ao que realmente importa. E isso é impressionante. E uma coisa, às vezes, que a gente fala para as crianças, nossa, eu te dou tudo, e você não dá valor. Se você falar isso, para ele não vai fazer diferença nenhuma. É como se entrasse por um lado e saísse pelo outro. Ele não entende que para ele, para ganhar aquele videogame, você teve que trabalhar mais, ou você teve que deixar coisas que você precisava comprar. Então, por isso, ajude ele a contribuir nessa aquisição de algo que é tão desejado por ele e por ela. Nem que seja com R$1, nem que seja com 10% do pagamento, mas ajude a criança a participar da aquisição desse bem que ele precisa. Não fazer compras por impulso ou sem pesquisar antes, né? Então, ajuda a criança a entender, e você também tem que entender que você precisa pesquisar, ver o que é melhor, custo-benefício, como nós já falamos, possibilidades de pagamento, para que todo mundo possa fazer uma transação e uma aquisição que seja benéfica para todas as partes, né? E não falar mal de quem tem mais ou menos dinheiro do que a família. E isso é uma coisa que é um problema, né? Principalmente nós temos a nossa cultura, na cultura brasileira, nós vemos sempre, por exemplo, nas novelas, sempre que mostra o empresário ele é corrupto, o empresário rouba, o empresário passa os outros para trás. Outras pessoas para trás. Quando alguém fica rico, ele vai deixar a família, ele vai trair a esposa, ele vai roubar mais ainda. Então isso é um grande problema. E, claro, em outros filmes de Hollywood também, né? Mas eu gosto muito daqueles que mostram que as pessoas que se esforçam e que lutam, elas conseguem atingir seus objetivos. Tem um filme bem famoso, aquele filme do Will Smith, Em Busca da Felicidade, onde ele resolve trabalhar numa empresa que é uma instituição financeira. A esposa dele larga ele naquela época, e ele e o filho dele acabam morando em abrigos, morando na rua por algum tempo, lutando bastante, e aí ele conseguiu atingir o objetivo que ele tinha, né, que era passar, né, nesse estágio que ele estava fazendo. E aí mostra de um homem que sofreu muito, lutou muito e conseguiu atingir o objetivo que ele precisava e foi bem sucedido. Então, nós temos que ajudar as crianças a entender que quem tem menos dinheiro não é porque é preguiçoso, não é porque nada. Às vezes tem uma condição diferente, não teve as oportunidades que nossa família teve. E quem tem mais dinheiro não quer dizer que é desonesto. Então, essas são situações e coisas que você pode ajudar seus filhos a entenderem. Então, falar sobre dinheiro com eles, não evite o assunto. Não entregue dinheiro na mão da criança sem explicar o motivo de você estar dando dinheiro ou de onde vem esse dinheiro, né? Não dar tudo que a criança pede,
não fazer compras por impulso ou sem pesquisar antes e não falar mal de quem tem menos dinheiro ou mais dinheiro do que a família. Eu lembro que minha mãe conta, a Luísa também fez algo semelhante, que quando minha irmã, acho que era pequena, meu irmão, ela falou, não tem dinheiro, falou, paga de cheque, né? A Luísa falou, usa teu cartão, pai. Né? Eu acabei falando, filho, não tem dinheiro para comprar isso hoje, ela falou, usa teu cartão. Então, mas é uma psicologia que ela tem que ser simples e bem clara, né? Para você poder ajudar seu filho e sua filha a entenderem o valor e a preciosidade do dinheiro na vida deles, certo? Bom, agradeço vocês que estiveram aqui. Se você está assistindo no replay, né? Eu tenho falado para vocês que nós estamos preparando para as próximas semanas, né, um nosso programa que vai incluir, como já tem, meditação e yoga para crianças, vai colocar mais sobre autoconhecimento, sobre excelência acadêmica, como eles podem se tornar cada vez melhores nas atividades que eles estão fazendo. Vai falar sobre finanças para as crianças. Nós vamos ensinar desde o básico para eles, sobre como se forma, como se criou dinheiro e com o tempo quais são as coisas que mais ajudam. E vamos falar um pouquinho sobre empreendedorismo para as crianças, que ajudar seu filho e sua filha a começar a gerar diferentes fontes de renda desde pequeno, seja trocando coisas com amigos, vendendo coisas que ele tem, produzindo coisas que eles são capazes. E hoje em dia, no mundo da internet, onde as crianças e os adultos, né, têm capacidade de produzir coisas muito simples, com menos esforço do que nós tínhamos no passado e podem gerar renda para eles e também para a família. Então isso são algumas das coisas que nós vamos ir ensinando os filhos de vocês, né, que nós temos aplicado na nossa casa nas próximas semanas. Obrigado por você que esteve aqui. Sempre lembra de compartilhar, mesmo que você não compartilhou, compartilhe agora com 2 ou 3 mães que precisam. E na próxima semana nós vamos ter uma convidada para falar um pouquinho sobre como ela tem usado esse programa na família dela, né? E na quinta-feira sempre vou estar aqui para falar sobre alguns temas com vocês, certo? Muito obrigado a você que esteve aqui até agora. Nos vemos na próxima semana. Até mais. Tchau, tchau.